Um reforço inesperado ou a falta de mais atenção por parte do técnico? Sobre isso e muito mais a gente vai falar nesse conteúdo aqui no canal. Fica com a gente até o final desse vídeo. Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Ótima sexta-feira para você, para sua família, que Deus abençoe a cada um de nós. Estamos chegando para falar de internacional. Um excelente final de semana para vocês aí, tá? Vem junto com a gente, deixa o like se gostar aqui do conteúdo, hypem esse vídeo, que é importante também que vocês hypem esse vídeo para dar aquela força aqui pro canal, tá? E é claro, se inscrevam no canal e ativem o sininho das notificações. Este vídeo, como os demais, sempre com a força, é claro, do Ativo Ultra, o único estimulante 100% natural, não vicia, não tem contraindicação, é o estimulante do homem moderno. Liga agora para pedir o teu ativo no 51988011850, ligação WhatsApp, né? Ou ainda no 0800 003 1500. Muda a tua rotina, muda a tua intimidade com a tua esposa, com a tua namorada, com a tua ficante, com ativo. Uma cápsula de até 4 dias no teu organismo. Tá esperando o quê? Link na descrição aqui desse vídeo para você comprar com super desconto. Ativo, você na maior atividade sempre. Pessoal, vamos começar falando aqui sobre o jogo de domingo do Internacional contra o Vasco da Gama. Não sai daí, daqui a pouquinho o assunto principal, reforço inesperado, ou a falta de atenção, um pouco mais de carinho, de mais de cuidado por parte do técnico. O Inter pega o Vasco e é um jogo importante, tá, gente? Na sequência a gente vai ter as decisões, né? As próximas 4 quartas-feiras tem decisões. 2 pela Copa do Brasil e 2 pela Libertadores América. Então é importantíssimo a vitória contra o Vasco para dar um pouco mais de fôlego, para o Inter subir ainda mais a tabela. Esse jogo contra o Vasco realmente é fundamental no próximo domingo, 18h30 no estádio Beira-Rio. Tá? Eu vi gente falando o seguinte, mas tem que poupar todo o time contra o Vasco porque tem que ir com força máxima contra o Fluminense. Eu acho que não. Tudo bem, quer poupar 1, 2, o Vitão já não joga, né? Então, mais 1 ou 2 jogadores, tudo bem. Mas não dá para descaracterizar o time. O Inter precisa, o Inter está muito atrasado na tabela. Precisa sim de somar mais uma vitória. E aí seriam 4 consecutivas, seria fundamental. Então, o jogo contra o Vasco não levem como barbado, o Vasco não faz boa campanha, o Vasco de novo tem um time realmente fraco, mas não levem de barbado. A gente precisa muito dos 3 pontos. Sei que isso é clichê, falar isso é clichê, né? Mas nós precisamos vencer o Vasco e aí sim depois ter mais tempo para focar nas Copas, né? Claro que não dá para largar também o campeonato de mão 100%, mas dá para ter um pouco mais de tranquilidade, tá? Então, uma vitória contra o Vasco domingo será fundamental. O Vitão está fora, é suspenso pelo 3º cartão amarelo, devemos ter mais alguns jogadores poupados, enfim, vai ter treinamento hoje, tem amanhã ainda, a gente vai ter mais informações nas nossas lives aqui no canal, tá? Então, jogo fundamental contra o Vasco, precisamos de uma vitória. Agora eu quero falar sobre o assunto principal do vídeo, que é um reforço inesperado, é uma pergunta, um reforço inesperado ou faltou um pouco mais de atenção, mais de carinho, mais de culhão por parte do técnico? Eu estou falando, por óbvio, do Luiz Otávio, que é tratado hoje como um reforço para o meio campo do Inter. O reforço caseiro, que já estava aqui. E eu concordo, tá? Eu acho que o Luiz Otávio é um reforço, sim. É um cara que tá muito bem, entrou muito bem lá contra o Ceará. Contra o Santos agora, na última quarta-feira, foi muito bem também. E é um reforço que ganha o técnico Roger. Agora, ele já estava aqui. É isso que eu quero... por isso a pergunta. O Roger não estava enxergando os treinamentos? Por que demorou tanto para abrir mão, para colocar e dar mais oportunidade para o Luiz Otávio? Marcar umas nos treinamentos e tal. O Roger vai devagarinho, daqui a pouco vai devagar aí, lapidando. Tudo bem, gente. Qualquer coisa que você colocar nesse sentido é razoável. Mas a gente já falava aqui sobre o Luiz Otávio há bastante tempo. O Luiz Otávio não joga menos hoje que o Bruno Henrique. Não joga menos que, sei lá, o Ronaldo. Não joga menos que o Diego Rosa. Entendeu? Então, o Luiz Otávio precisa, claro, devagar, vai colocando aqui, coloca um tempo aqui, coloca 30 minutos, vai colocando, mas ele tem que ser a primeira opção. E eu acho que tem que ser titular no lugar do Bruno Henrique. Mas, tudo bem, o Roger parece que emperrou com essa questão do Bruno Henrique e não quer tirar o Bruno Henrique do time. Mas o Luiz Otávio precisa ser a primeira opção, não o Ronaldo, que deve voltar em breve a jogar. Então não sei se já não vai ficar à disposição contra o Vasco. Luiz Otávio, para mim, tem que ser o titular. Ele é um reforço que está dentro do grupo, cara, que ajuda. A palavra reforço nada mais é de um cara que vem somar.
E o Luiz Otávio tá aqui dentro, ele é nosso, ele é da base. Que custa o Roger testar, pelo menos, Luiz Otávio e Thiago Maia. Luiz Otávio jogando como primeiro homem e o Thiago Maia voltando a jogar como segundo homem. Eu acho que isso tá caindo de maduro no colo do Roger. E eu acho que ele demorou para entender. Por quê? Porque ele é muito apegado à questão dos medalhões. Ele não quer perder o grupo, né? Então, aí tem um pouco mais de dificuldade para lançar a mão do jovem, né? Não me venham com essa história que não, ele privilegia os jovens. Não, gente, vocês sabem que não. O jovem só entra na podre quando tem alguém machucado, caso o Ricardo Matias, que tinha lá o Valência e o Borré fora, né? E agora aí com o Fernando tá fora. Se o Fernando estivesse aí, claro, tinha que ser o Fernando titular, mas ó, a primeira opção, quantas vezes a primeira opção foi o Ronaldo? Então é sempre os bruxos, é sempre os medalhões, não. O reforço pro meio campo que o Inter tem aqui, tem dentro do grupo caseiro, é o Luiz Otávio. Então, ele tem que jogar. Para mim é Luiz Otávio e Thiago Maia na abertura do meio campo. Isso que realmente faz com que o torcedor critique o Roger muitas vezes. A falta de oportunidade para alguns jovens. É a mesma coisa no ataque. O Ricardo Matias, assim que voltar, precisa ter chance. No mínimo, tá? Não quer colocar o Ricardo Matias como titular. Coloca ele, o reserva imediato do Borré é o Ricardo Matias, não é o Ener Valencia. É isso que o Roger precisa entender. Que ganhar o grupo, ganhar a confiança do grupo e também do torcedor também é colocar os que estão em melhor fase. Os caras que estão atuando em melhor nível, tá? Ele tem os treinamentos, ele acompanha mais de perto do que nós, né? Ele sabe do dia a dia, de como é o comportamento também, mas para mim o primeiro aspecto a ser levado em consideração ainda é no futebol a qualidade. Se o cara está desempenhando nos jogos, está se esforçando, está merecendo uma oportunidade, não dá para deixar passar em branco. Luiz Otávio é reforço caseiro? É. O Roger demorou um pouquinho talvez? Acho que sim, já poderia ter colocado o Luiz Otávio um pouquinho mais atrás ali. Ah, mas ele é muito jovem, tem que... Tudo bem, eu até faço essa ressalva aqui. Mas daqui para frente, Luiz Otávio, Roger, precisa ser titular. Enquanto ele não trazer um cara deve ser o Alan Rodrigues, tá? Pro meio campo, tem que ser o Luiz Otávio e Thiago Maia na minha avaliação. Qual é a sua opinião? Você também acha que o Luiz Otávio entrou bem contra o Santos? Você não concorda? Você acha que o Roger colocou no momento ideal o Luiz Otávio, era agora mesmo para lançar ele, ou já poderia ter lançado antes? Faz parte do jogo, coloque aqui embaixo a tua opinião, que vai ser sempre respeitada por mim nesse canal. Luiz Otávio é um reforço caseiro e o Inter está ganhando. Um jogador com qualidade, sim, para o meio campo na minha avaliação. Qual a sua opinião? Coloca tudo aqui embaixo na caixa de comentários, tá bom? Deixa o like também se gostou aqui do conteúdo, te inscreve no canal e ative o sininho das notificações. A todos um forte abraço, um excelente e abençoado final de semana. Fique com Deus e até a próxima, gente. Valeu!